E bem-vindas a este momento de interação para falarmos ali de alguns assuntos bem interessantes aí durante uma hora. Meu nome é André, eu sou gerente aqui no Ensino Einstein, estou acompanhado de um grupo de gestores aqui, onde iremos compartilhar algumas informações, alguns assuntos bem relevantes para que vocês possam aí absorver conhecimento, absorver conteúdo. Agradeço a disponibilidade de todos estarem aqui conosco. Nós sabemos que reservar uma hora de agenda não tem sido tão simples, então eu já agradeço aí de imediato a todos que conseguiram reservar essa uma horinha para a gente conversar um pouquinho. Eu vou falar rapidamente, passar algumas informações do que é o Ensino Einstein, por que que o Ensino Einstein está aqui convidando vocês para a gente conversar durante uma hora, e aí eu passo a palavra para a nossa palestrante da noite, que é a Cláudia Lacelva, nossa diretora aqui do Ensino Einstein. Bom, falar rapidamente então alguns assuntos importantes, né? Nós somos, o Einstein hoje é considerado ó, o 28º melhor hospital do mundo, o melhor hospital da América Latina, somos o melhor hospital do Hemisfério Sul. Recentemente recebemos também o título de instituição, né, empresa mais inovadora do Brasil. E por que que eu estou falando isso tudo? Vocês vão entender nos próximos slides. Nós somos uma referência na América Latina e nós trazemos esse corpo docente, essas pessoas que atuam na assistência para a sala de aula, né? Então, as pessoas que são as referências na parte assistencial, elas vêm também para a sala de aula para ministrar as aulas para vocês e trazer esse conhecimento adquirido que nós prestamos ao nosso paciente para a sala de aula, né? Então, uma grande parte do nosso corpo docente é formado principalmente pelos funcionários da assistência do Einstein, e claramente nós também trazemos alguns profissionais experts do mercado para que a gente consiga também colocar essas informações e trazer outras referências para vocês de outras instituições, né? Outras realidades também. Hoje o Einstein também gerencia, administra alguns leitos, vários leitos públicos, né? Então a gente consegue também trazer essa diversificação de leitos privados, atuação privada, atuação pública. A gente traz tudo isso muito bem dentro da nossa sala de aula, tá? Travou. Aqui eu trago rapidamente para vocês. Então, nós já passamos, né, de algumas décadas de ensino Einstein, e aqui rapidamente nós temos mais de 35 anos de educação. Nós começamos com a graduação de enfermagem, com a escola técnica, muito pensando na capacitação de profissionais para atuarem na assistência, para atuarem ali no cuidado com o paciente. Isso foi crescendo, ganhando corpo. Depois nós inauguramos ali a nossa primeira unidade na unidade Morato, que fica ali na região, na Avenida Francisco Morato. Isso foi crescendo, ganhando mais corpo ainda. Em 2011, nós ampliamos o nosso portfólio de pós-graduação Lato Sensu. E ao longo dos anos nós fomos criando, fomos ainda crescendo mais com novas unidades na Avenida Paulista e as primeiras unidades fora de São Paulo. Então começamos com a unidade do Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, Goiânia. No ano de 2022 nós inauguramos o Centro de Ensino e Pesquisa, que é onde acontecem as graduações e algumas pós-graduações também, que fica ali na região do Morumbi, em frente ao nosso hospital. Aqui só alguns números para vocês entenderem o tamanho, né? Então, mais de 35 anos de educação, temos 14 unidades de ensino, então são 10 unidades em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Goiânia, e esse ano nós começamos as nossas atividades de ensino também em Salvador. Nesses 35 anos, nós já tivemos mais de 50 mil alunos formados só em pós-graduação, são cerca de 60 mil alunos por ano, quase 3 mil docentes, né? Então, esses 3 mil docentes, uma grande parte são profissionais da atuação na área assistencial também. Temos 15 categorias de produtos, cerca de 800 cursos ofertados em diversas categorias de produtos, que eu falo um pouquinho mais para frente, tá? Recentemente, nós fizemos uma pesquisa com nossos ex-alunos, né? Então, assim, mais do que o Ensino Einstein estar aqui falando algo, nós vamos trazer uma realidade que nossos ex-alunos responderam para nós, né? E aí, 95% deles
eles acreditam que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos, né? E esse objetivo, ele pode ser um objetivo profissional, um objetivo pessoal, ou porque queria buscar algum conhecimento específico em alguma área. Então, essas pessoas nos disseram que conseguiram alcançar esses objetivos, né? 9 em cada 10 desses ex-alunos, eles avaliam o nosso corpo docente como ótimo. E para a gente isso é muito importante, porque é, existe uma dedicação, né? Então, o nosso corpo docente, além de atuar na área assistencial, também vem para a sala de aula para trazer para a gente o que eles têm aprendido ali ao longo da carreira, né? E 1/3 dessas pessoas, eles relatam que eles tiveram uma promoção ou um aumento salarial após o início do curso, o que é muito importante também. A gente sabe que é um investimento financeiro, um investimento de tempo, vocês têm que abdicar. Quem escolhe fazer uma pós-graduação abdica de muitas coisas, né? Então, esse retorno, esse reconhecimento é muito importante também para esses foi muito importante para esses ex-alunos, né? Rapidamente aqui, então, o ensino Einstein ele vai desde o ensino médio até o doutorado, passando ali pela escola técnica, pelas graduações. Hoje nós temos 8 graduações. As pós-graduações, então, hoje as pós-graduações nós temos no formato presencial e no formato EAD. Além a pós-graduação presencial, além de São Paulo, nós também conseguimos levar estes cursos para as unidades externas, né? Então, novamente, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, o nosso corpo docente se desloca para essas unidades para que a gente consiga também atender os alunos dessas unidades externas. Temos um MBA executivo, mestrado, pós-MBA, cursos de atualização, então são aqueles cursos mais rápidos, de até mais ou menos 40 horas, para quem quer adquirir algo muito mais específico e rápido, né? Programas internacionais, então as nossas pós-graduações de gestão, por exemplo, elas têm um módulo internacional vinculado. Recentemente estivemos em Portugal com um grupo de alunos, foi super interessante, e isso vai ocorrendo ao longo do ano, tá? Simulação realística, cursos de férias sempre em janeiro e julho, né? São aqueles cursos bem rapidinhos, de até 8 horas, onde também a gente traz ali uma imersão de algum conhecimento específico, de algumas temáticas específicas para vocês poderem usufruir um pouco, tá? Nós temos a Academia Digital, então a Academia Digital é uma plataforma gratuita onde existe muito conteúdo, conteúdos muito ricos ali dentro, com vídeos, podcasts, videocasts, né? Então sempre tem algum especialista do Einstein trazendo algum conteúdo relevante de uma forma gratuita para que vocês possam também absorver através da Academia Digital, tá? Onde estamos, né? Já falei um pouco, então a nossa principal unidade, que é o Centro de Ensino e Pesquisa, fica na unidade do Morumbi, não vou passar por todas, mas as unidades de São Paulo, então Paulista 1, Paulista 2, Vila Mariana, Paraisópolis, as unidades externas, né? Então fora de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, e esse ano chegamos agora em Salvador também. É, muito só queria trazer essas informações para vocês, nos colocar à disposição. Também já quero deixar claro que vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês quiserem, que vocês tiverem pelo nosso chat. Nós temos um time de pessoas aqui preparados para responder as perguntas que vocês tiverem. Todas as pessoas que estão aqui, que estão assistindo essa live, temos mais de 100 pessoas já online. Saibam que vocês vão receber nos próximos dias por e-mail a gravação desta live, com os nossos contatos também, para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dúvida que vocês queiram tirar, e a declaração de participação. Então, quem conseguir ficar aqui conosco, também vocês vão receber a declaração de participação, tá? Novamente, sejam muito bem-vindos. Aproveitem esse restinho, esses 50 minutos que nós temos ainda. Acho que vai ser um momento muito enriquecedor. E eu passo a palavra para a Cláudia. Cláudia, também queria te agradecer, Michele, a Kênia, a Elane, a Tati, também que estão aqui, que se dedicaram aí essa 1 horinha para participar conosco. Cláudia, a palavra é com você. Obrigado, viu? Obrigada, André. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês estão vendo direitinho? Estamos sim. Ok? Então tá bem. Me ouvem bem também, né? Perfeitamente. Sim. Então tá bem. Então, muito boa noite para todos que estão aqui conosco. É um prazer grande para mim estar aqui com vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência no Einstein de algumas iniciativas
de como nós temos usado a tecnologia para melhorar a eficiência operacional, que contribui diretamente, né, com a melhoria da experiência do paciente, mas como nós temos usado também a tecnologia para melhorar a segurança dos nossos pacientes, o que contribui também diretamente para a melhoria da experiência do paciente. Então, não vou fazer uma abordagem muito ampla, mas vou trazer um pouco a nossa experiência, então, um contexto um pouco mais prático para o uso da tecnologia no ambiente hospitalar relacionado à melhoria da experiência do paciente. Então, meu nome é Cláudia La Selva, hoje eu sou diretora do serviço de enfermagem, de serviços hospitalares também, respondo pela prática assistencial, por questões que tangem qualidade, segurança do paciente e eficiência nos 8 hospitais que são gerenciados pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, e respondo também pelas práticas assistenciais nos hospitais públicos e nos nossos hospitais privados, né? O André já falou um pouquinho do Einstein, né? Mas eu vou reforçar alguns contextos aqui para vocês entenderem o quanto a tecnologia, o uso da tecnologia, o uso adequado, ele realmente tem ligação com o nosso propósito, com a nossa visão, missão e valores, tá? Então, o nosso propósito é criar vidas mais saudáveis, estendendo as atividades do Einstein a todos os seres humanos. E os nossos valores são boas ações, saúde, educação e justiça social. Na nossa visão, está a ideia de ser líder em inovação na assistência à saúde, destaque em comprometimento com a responsabilidade social e referência na gestão de conhecimento. E na nossa missão está a ideia de oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração e disseminação do conhecimento, é isso que nós fazemos por meio do ensino e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira. Como vocês sabem, o Einstein foi fundado, né, pela comunidade judaica e é mantido até hoje. E o nosso objetivo estratégico é buscar reconhecimento global como uma organização líder em qualidade, segurança, inovação e, mais recentemente, também em sustentabilidade na área da saúde. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje com vocês tem uma ampla relação com o nosso propósito, visão, missão e objetivo estratégico. Quando a gente vai falar do uso de tecnologias na área da saúde, o uso de inteligência artificial, é importante que a gente tenha a visão de que tem que ter um propósito, né? Habitualmente, se a gente coleta dados, se a gente faz análise e propõe um uso adequado desses dados, a gente tem um objetivo claro, a gente tem algo que a gente queira melhorar ou algo que a gente queira implementar, né? Então, é a partir dos dados hoje que a gente tem um caminho claro para conseguir personalizar os serviços de saúde, né? Oferecendo um cuidado que seja único, um cuidado direcionado, um cuidado que respeite, né, as necessidades de cada paciente. A coleta de dados hoje em saúde vem de diversas fontes, mas principalmente dos registros eletrônicos em saúde, dos dados que vêm do prontuário eletrônico do paciente,
de dispositivos vestíveis cada vez mais utilizados para monitoramento de diversos fatores ligados à saúde do paciente. E ainda de aplicativos, né? Todos esses dados geram uma ampla gama de informações sobre os nossos pacientes. E utilizando análises avançadas por meio de inteligência artificial, de análises preditivas, nós conseguimos obter insights valiosos, né, para identificar tendências e padrões relacionados a esses dados. E esses insights nos permitem personalizar os nossos serviços direcionados à necessidade individual de cada paciente que nos procura. Hoje, no Einstein, nós contamos com duas centrais que trabalham analisando dados em tempo real, que são o Centro de Comando Operacional e a Central de Monitoramento Assistencial. Então, essas duas centrais trabalham capturando dados que são transformados em algoritmos que fornecem informações úteis para a tomada de decisão em tempo real. Por meio da central de comando operacional, nós otimizamos todo o fluxo do paciente na nossa instituição. Melhoramos a eficiência operacional e conseguimos entregar um cuidado mais fluido para os nossos pacientes. Nós conseguimos entregar uma jornada mais integral e conectada aos nossos pacientes. Enquanto, por meio da central de monitoramento assistencial, nós conseguimos lidar com os dados que impactam diretamente a segurança dos nossos pacientes e fazer intervenções em tempo real para reduzir a possibilidade de algum dano acometer os nossos pacientes. Então, eu vou começar aqui trazendo um pouco do contexto da nossa central de comando operacional. Aqui tem uma foto real da nossa central, nós batizamos de CCO, carinhosamente, e vou trazer aqui como tudo começou. Hoje nós usamos muita tecnologia na gestão do fluxo do paciente, mas a nossa experiência com o fluxo do paciente começa em 2011. O fluxo do paciente é um programa que tem o objetivo de reduzir o tempo médio de permanência dos pacientes, otimizar é a melhor palavra, o tempo médio de permanência dos pacientes, reduzindo desperdícios na assistência e nas áreas de apoio, e esta redução de desperdícios e do tempo médio de permanência promove um ganho incremental de leitos, um ganho que nós chamamos de virtual de leitos, porque você gera uma capacidade sem ter que construir novos leitos fisicamente. Então, desde 2011, nós estamos trabalhando de maneira contínua em melhorias na jornada do paciente, em todas as fases, em todos os momentos do processo de cuidado, desde o agendamento até a alta final do paciente ou até o leito estar pronto para um novo paciente, em todas as áreas aonde há cuidado, na terapia intensiva, no centro cirúrgico, em todas as áreas, no setor de higiene de leitos e assim por diante. Então, eu gosto sempre de mostrar esse gráfico que traz aqui nas barras azuis, na parte de cima do gráfico, a evolução
do tempo de permanência do Einstein. Então, vocês podem observar que até o período pré-pandemia, nós conseguimos reduzir o tempo médio de permanência em torno de 20%. Esta redução do tempo médio de permanência, no ano de 2018, por exemplo, levou a um ganho virtual de leitos da ordem de 182. Vocês podem imaginar o impacto disso para uma instituição, tá? Nós costumamos dizer que uma instituição tem dois ativos, né? É óbvio, o ativo mais caro de uma instituição são as pessoas, mas fora isso, nós temos os leitos e as salas cirúrgicas, que geram igualmente valor para uma instituição. Então, aqui no ano de 2018, com este ganho de 182 leitos, nós temos um cálculo que mostra que ter evitado a construção de um novo prédio neste período, que seria de 200 leitos, gerou uma reserva para nós de 318 milhões referentes a esses 186 leitos. E, adicionalmente, um custo evitado da manutenção só com headcount, só com pessoas, da ordem de 37 milhões ao ano. Então, esse é o benefício financeiro direto destas melhorias implementadas. Obviamente, há outros ganhos que eu não ponderei aqui, ganhos, por exemplo, relacionados à segurança e à experiência do paciente. Toda vez que eu garanto a otimização de um cuidado, que eu garanto o melhor leito para o paciente, eu tenho a tendência de proporcionar um cuidado mais seguro, um cuidado mais assertivo. E ao longo de todos esses anos, nós fomos trabalhando para melhorar processos e, igualmente, à medida que as tecnologias evoluíram, elas foram sendo incorporadas aos nossos processos. Até que eu vou mostrar para vocês, no ano de 2022, nós inauguramos a nossa central de comando operacional. A nossa central de comando operacional, ela foi baseada em experiências internacionais. Nós temos aqui o exemplo da central de comando do Johns Hopkins, né, que eles já tinham a proposta do acompanhamento dos dados em tempo real para fazer a gestão de toda a rede de hospitais deles e com a intenção de, igualmente, otimizar a permanência e otimizar as entradas via pronto-socorro. Então, nos baseamos na experiência do Johns Hopkins e construímos o nosso Command Center com a ideia de centralizar toda a nossa operação hospitalar, facilitando a comunicação entre os principais setores, os principais stakeholders e otimizando recursos. Construímos um modelo de gestão à vista, então, lidar com os dados em tempo real para identificar gargalos, para identificar possibilidades de melhoria e intervir, e o uso da inteligência artificial, trabalhando com previsibilidade de demanda, para ter uma melhor gestão de recursos, melhores resultados operacionais, trabalho com predição em diversas áreas da instituição. Então, é esse o objetivo do nosso Command Center. E que operações nós centralizamos hoje no Command Center? Toda a operação ligada à internação, à admissão
de pacientes ao serviço de hospitalidade e concierges, ao controle de leitos, não só da cidade de São Paulo, mas também do nosso Hospital de Goiânia, ao serviço de higiene de camareiras, transporte de pacientes, serviço de mensageiro, atividades da manutenção e do entreposto que impactam na gestão dos leitos, o serviço de ambulância, de remoções externas e hoje, igualmente, toda a gestão de recursos assistenciais. Então, vejam que toda operação que impacta diretamente na jornada, no fluxo do paciente, está hoje sob a liderança da Central de Comando Operacional. Nesta central, aqui tenho algumas telas da nossa central, nós podemos fazer a gestão à vista de diversos dados. Dou aqui exemplo de duas áreas que suportam a operação assistencial, como o setor de higiene e o setor de transporte de pacientes. Conseguimos visualizar e lidar hora a hora com as demandas e os gargalos. Com isso, nós conseguimos aportar recursos ou deslocar recursos, flexibilizar a sua utilização, identificar pendências, reduzir os tempos de higienização, melhorar o giro de leitos e assim por diante. Fazemos a gestão à vista de duas áreas importantíssimas para a instituição, como a unidade de primeiro atendimento e o centro cirúrgico. Então, na minha unidade de primeiro atendimento, de todo o sistema, consigo enxergar a demanda diária, a demanda horária, quantos pacientes aguardam na triagem, quantos aguardam atendimento médico, qual é o tempo para a triagem, o tempo porta-médico, o tempo de permanência total, quantos pacientes aguardam para serem admitidos. Então, existe uma gestão minuto a minuto desses dados, com a finalidade de otimizar a experiência e o atendimento do paciente que está na emergência. E idem a gestão do centro cirúrgico. Então, quantas cirurgias tenho agendadas hoje, nos próximos 7 dias, para que horários, como serão essas entradas, quantos pacientes faltam chegar hoje, eu tenho cirurgias atrasadas, aonde está o meu paciente, e assim por diante. Então, esta gestão próxima permite a otimização de duas áreas altamente críticas para uma instituição de saúde. No Centro de Comando Operacional, ainda, nós hoje conseguimos trabalhar e identificar por meio de uma ferramenta que usa inteligência artificial e machine learning, com a predição dos pacientes que necessitarão de internação a partir do momento que eles chegam à nossa unidade de primeiro atendimento. E há um modelo de otimização de leitos que sugere o melhor leito para este paciente. Com isto, eu consigo me antecipar na necessidade de cessão de um leito para cada um desses pacientes. E a ferramenta ainda trabalha com o planejamento da capacidade versus a demanda para que nós melhoremos a gestão. O resultado desse modelo trouxe uma redução de 30% no tempo de espera pós-leito, após a implementação desta ferramenta, e me permitiu, igualmente, uma maior alocação do paciente na especialidade, o que contribui para a redução do tempo médio de permanência dos pacientes. Então, com isso, eu aumentei em 15 pontos percentuais a alocação correta na especialidade.
E hoje nós temos igualmente um modelo preditivo de ocupação hospitalar, né, que me permite, com um erro de 1 a 3% apenas, saber a taxa de ocupação do paciente, perdão, a taxa de ocupação do hospital, hora a hora, consumindo todos os dados de entrada e de saída e as probabilidades de entrada e de saída. Consigo também trabalhar com o tempo médio de permanência em tempo real por CID, o que me permite identificar aqueles pacientes que estão excedendo o tempo de permanência esperado e, por meio da intervenção de uma equipe de gerenciamento de pacientes crônicos, eu consigo apoiar o médico, apoiar as famílias e as equipes para que este tempo seja otimizado a partir da identificação de qual é o gargalo da operação. O uso da inteligência artificial, então, hoje nos permite fazer uma gestão da capacidade da demanda em tempo real, minuto a minuto. Eu sei em cada unidade da instituição o cenário que eu vivenciarei nas próximas horas. Com isso, eu consigo aportar recursos, eu consigo definir admissões e assim por diante. E ainda na central, como eu disse a vocês, hoje nós fazemos todo o controle das escalas do pessoal de enfermagem e começamos a fazer também de algumas outras áreas. Então, desenvolvemos com a inovação um software que usa IA para que o coordenador possa fazer as escalas mensais a partir de uma predição do número de pacientes que ele terá dia a dia. Então, as escalas não são todos os dias com o mesmo número de recursos. O número de recursos vai depender da projeção de pacientes que eu tenho dia a dia. Mas a gestão da escala diária é realizada pela central de comando operacional, que, por meio do uso desse software, tem uma sugestão, uma leitura de como está a distribuição de recursos por unidade. Então, eu posso ter, pela sugestão do software, um técnico a mais nessa unidade que eu posso compartilhar, eu tenho falta de recurso e eu posso suprir. E hoje nós contamos com um grupo de profissionais de enfermagem que nós batizamos de hospitalistas que fazem um modelo horista e não um modelo mensalista, que me permite ter uma flexibilidade na utilização dessas horas, suprindo as diversas unidades, porque é um grupo qualificado, é um grupo preparado para atuar em diversas unidades, na terapia intensiva, no PA, na clínica médico-cirúrgica. Então, um grupo que tem um preparo todo especializado e que cobre todas as unidades. A nossa visão de futuro é cada vez mais expandir o uso da inteligência artificial para as diversas unidades, trabalhar juntamente a medicina diagnóstica, trabalhando com os SLAs, acompanhando os SLAs de atendimento dos pacientes internados e externos, e fazer um acompanhamento matricial de todos os nossos hospitais. Hoje, o programa do fluxo do paciente está sendo implementado em todos os nossos hospitais, públicos e privados, e a ideia é que nós possamos evoluir igualmente com o uso da tecnologia nos diversos hospitais da nossa rede. Tá? Hoje, no fluxo, nós também conseguimos acompanhar a automação dos leitos, né? Então, hoje nós temos um quarto automatizado, por meio do qual o paciente tem o conforto de ter os controles à sua mão, por meio da utilização de um tablet,
que permite que este paciente controle a iluminação, o ar-condicionado, e outros itens, sem que ele tenha que sair do leito e sem que ele tenha que acionar a equipe de enfermagem. O paciente também, por meio do tablet, ele faz pedidos diretamente para as demais equipes, sem ter que acionar a enfermagem previamente. Então, ele faz pedidos para a nutrição, para a lavanderia, faz pedidos para a manutenção, e a central de comando operacional tem um back-office que apoia, dando direcionamento a essas solicitações, o que libera as equipes de enfermagem que estão à beira do leito para que possam focar mais no cuidado. Nós também temos um robozinho que nos apoia na admissão de alguns pacientes na unidade de pré-internação, um robô que acompanha o paciente até o quarto e que mostra para o paciente o que tem no quarto, quais são os dispositivos e assim por diante. Faz sucesso com as crianças. E nós desenvolvemos, junto a uma empresa, um outro software para acionamento da enfermagem e otimização do cuidado à beira do leito. Então, só para vocês terem uma ideia, nós constatamos, após a utilização do software de pedidos, que 69% dos chamados que o paciente fazia não eram destinados à enfermagem, e sim a outras áreas. Então, vocês podem imaginar a otimização de tempo que isso gerou para as equipes de enfermagem. Esse software, inclusive, foi desenvolvido junto à inovação e a uma startup do Einstein, ganhou um prêmio da Gartner, o primeiro lugar em inovação mundialmente no ano de 2023. E agora vou passar a falar um pouco da nossa central de monitoramento assistencial. Então, como tudo começou, né? Tudo começou em janeiro de 2017, com a implantação do prontuário eletrônico do paciente. Nós sabemos que o prontuário eletrônico tem funções diversas, né? Mas, acima de tudo, ele nos permite fazer gestão, né? Porque nós passamos a ter os dados em tempo real, o que permite que nós possamos fazer igualmente intervenções em tempo real. Então, eu me recordo, nesta época, nós visitamos a central da manutenção, a central da engenharia clínica, e nós vimos como eles obtinham e utilizavam dados em tempo real. E aí nos veio a ideia de, igualmente, extrair do nosso prontuário e formar algoritmos que pudessem nos trazer estas informações relevantes para a segurança dos nossos pacientes. Trazendo aqui a central de monitoramento assistencial, posso garantir a vocês, é uma iniciativa inovadora que não existe em nenhuma outra instituição de saúde. E justamente neste período, nós começávamos a ver a intensificação de publicações que falavam sobre segurança do paciente no seguinte contexto: se você já trabalhou infraestrutura, já trabalhou processos e trabalha com as questões que tangem comportamento e qualificação dos profissionais, o próximo passo que vai te ajudar a melhorar de verdade a segurança dos pacientes é você usar a tecnologia a seu favor. E como? Capturando dados em tempo real e fazendo intervenções de segurança em tempo real.
Realizando esta atividade, publicações mostram que você tem até 10 vezes mais chance de prevenir um evento adverso a um paciente do que se você simplesmente depender de notificações posteriores ou de auditorias de processos ou de procedimentos. Então, assim foi definida a nossa central de monitoramento assistencial. Nós trabalhamos e processamos um grande volume de dados do prontuário do paciente, que se transformam em algoritmos e emitem algum alerta para os profissionais que ficam nessa central quando algo sai fora do esperado. Então, quando há um potencial atraso, quando há falha no cumprimento de um protocolo, por exemplo, e diversas outras situações. Então, quando este profissional da CEMOA recebe este alerta por meio desta central, é uma central que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, ele faz contato telefônico com um profissional da linha de frente. E este profissional é que vai tomar a decisão do que tem que ser feito. A central não tem caráter punitivo, ela é um apoio aos profissionais. E o alerta acontece por meio de uma ligação telefônica, porque muitas pessoas me perguntam: você usa tanta tecnologia, por que você não emite um alerta pelo prontuário? Porque hoje nós observamos que há uma fadiga de alertas. Então, é frequente os profissionais bypassarem os alertas, porque eles não valorizam mais tamanha a quantidade de alertas. Então, basicamente, o que ocorre é isto. A central é um apoio à assistência para detectar eventos em tempo real, fazer a triagem rápida deste evento versus os protocolos da instituição, há a comunicação com a área assistencial e é esperada que a ação seja da linha de frente. A linha de frente sabe o que tem que fazer. A central não diz o que tem que ser feito pelo profissional. Ela só relata o fato. A central, como eu disse a vocês, funciona em todo o hospital. Então, hoje nós monitoramos, além dos nossos hospitais, nós monitoramos o nosso hospital público da Vila Santa Catarina e nós fazemos igualmente o monitoramento do centro cirúrgico. No centro cirúrgico, além dos triggers e dos alertas que estão aqui relatados, nós fazemos o monitoramento por meio de imagens. Então, monitoramos todas as imagens de sala e correlacionamos as imagens aos dados que vêm dos algoritmos e fazemos as intervenções. Inclusive, fazemos intervenções para melhorar a adesão a protocolos. Então, nós temos um bundle de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, por exemplo, que tem a intenção de promover a normoglicemia. Se um paciente estiver em cirurgia e não tiver controle glicêmico, ou se a glicemia controlada estiver fora dos parâmetros, a central faz esta notificação. Se há necessidade de um repique de antibiótico após 4 horas e ele não foi feito, a central faz esta notificação em tempo real. Então, tudo para contribuir com a segurança do paciente, melhorando a adesão a protocolos, identificando eventos em tempo real. Das demais áreas, vou dar um dos exemplos de trigger que é mais acionado, medicamento atrasado. Então, por exemplo, um paciente que entra no pronto-socorro e ele está no protocolo de sepse. Se ele não tiver uma prescrição ou a administração do antibiótico em até 1 hora, a equipe será alertada.
Controle da dor. Pacientes com score de dor acima de determinado valor, a central entra em contato para alertar as equipes. O que nós temos tido de resultado? 0 evento catastrófico no centro cirúrgico relacionado à anestesia. Este não era o cenário anterior. Aumento da ativação dos times de resposta rápida e redução de 30% de eventos adversos graves no centro cirúrgico. Nós estamos concluindo um estudo que mostra a viabilidade econômica da CEMOA e o cálculo desses ganhos é impressionante. Em breve nós publicaremos. E mais recentemente nós estamos ampliando a atuação clínica da Central de Monitoramento Assistencial por meio da adoção de uma equipe de suporte virtual, de suporte assistencial virtual. Então, hoje temos enfermeiros e médicos que atuam num modelo de sistema de resposta rápida, de reconhecimento do evento, comunicação com a área e recalibração periódica de cada caso. Então, nós, por meio da central, acompanhamos, por exemplo, a reavaliação dos pacientes que passaram por um atendimento do time de resposta rápida, por alguma instabilização, por algum quadro de deterioração. A central usa o score de NIOS para acompanhar a deterioração dos pacientes. Este é, acho que, o projeto que mais traz ganhos à segurança do paciente. Então, muitas vezes nós capturamos a deterioração clínica do paciente muito antes que a equipe assistencial possa perceber a deterioração e promovemos a ativação dos times de resposta rápida e da equipe de suporte assistencial virtual. Nós começamos esse projeto na oncologia, em breve também teremos dados importantes para publicar. Hoje, então, já começamos a trabalhar o conceito de enfermagem virtual, melhorando a segurança dos nossos pacientes, apoiando a equipe de enfermagem na ponta. A ideia é que nós já realizemos a navegação de alguns pacientes. Hoje já fazemos a dupla checagem de algumas medicações virtualmente, realizamos um piloto com a equipe da oncologia para a checagem da quimioterapia, foi muito interessante. Então, cada vez mais a enfermagem virtual ela ganhará espaço para apoiar as enfermeiras da beira do leito. Temos também, igualmente, o desenvolvimento com uma startup de um software que usa inteligência artificial, que usa machine learning, que por meio da captura da imagem do paciente no leito, identifica o seu posicionamento, um software que tem um mecanismo de aprendizado contínuo. Então, hoje, eu não preciso ter alguém observando essas imagens. Por meio desse software, eu recebo alguns alertas de movimentação do paciente. Então, por exemplo, no momento em que o paciente tenta sentar no leito, imediatamente, quando ele muda de posição, o risco é detectado e a equipe assistencial e da CEMOA é notificada para que haja uma entrada rapidamente no leito desse paciente. Esse mesmo software que me permite identificar o posicionamento dos pacientes, ele me permite saber se um paciente teve o seu decúbito mudado ou não. Então, com isso, para pacientes com alto risco de lesão por pressão, eu consigo não só fazer auditorias posteriores, mas mais importante do que isso é se um doente não teve o seu decúbito mudado em 2 horas, a equipe recebe um alerta para fazê-lo.
Então, isto contribui com a intervenção em tempo real. E hoje a gente conta também com um robozinho na nossa instituição que faz a entrega de materiais e medicamentos no SUS. É um robô bastante autônomo, ele pega o elevador sozinho, ele chega à unidade sozinho e interage com os Obrigado pelo passeio. profissionais. Tenha um ótimo dia. Além dos profissionais de lavagem das mãos, e é muito bem aceito pelas equipes assistenciais. Então, estou terminando aqui. Queria só trazer alguns conceitos importantes, né? Que nada do que a gente falou aqui substitui a importância da conexão, né, com os nossos pacientes, da empatia no atendimento, do cuidado individualizado, né? O que a gente acredita é que a tecnologia é um a mais, é um plus na atenção aos nossos pacientes, que a tecnologia pode contribuir com os profissionais, liberando tempo para que os profissionais possam estar mais próximos aos pacientes, otimizando e ajudando a organizar o cuidado aos nossos pacientes, e não substituindo os profissionais, né? Então, é isso que a literatura fala, eu acredito igualmente, né, que o uso da tecnologia nos ajuda a oferecer um cuidado mais humano e compassivo, né? E que o profissional que souber usar a tecnologia ao seu favor, ele jamais será substituído, mas seguramente ele vai se diferenciar no mercado de trabalho. Eu deixo aqui meu contato com vocês, meu LinkedIn, e agora acho que a gente pode talvez apresentar um pouquinho o curso para vocês, né, de pós em gestão de saúde. Também estou à disposição para qualquer pergunta que tenha no chat. Então, eu coordeno esse curso juntamente com as minhas colegas que estão aí, a Tati Caneiro, a Ana Júlia não pôde estar presente, mas elas coordenam a pós em gestão no modelo EAD, e, igualmente, a Kênia e a Michele, que estão aí, que coordenam no formato presencial. Então, agradeço a presença de todos vocês. Está aqui o link para vocês poderem acessar mais informações do curso. Eu vou aqui parar o meu compartilhamento e convido todos os colegas aqui presentes para entrarem comigo. Muito obrigada aí pela atenção aí de vocês. Ah, a Ana está aqui, perdão, Ana, não tinha te visto, perdão. Desculpa, eu falo muito, né? Nem deixei tempo aí, muito tempo, mas vamos lá, ainda tem um tempinho. Cláudia, tem uma pergunta que foi colocada aqui, que é sobre a sua aula, que é como as inovações tecnológicas fortalecem a cultura de segurança do paciente entre os profissionais de enfermagem. Acho que eu trouxe aqui um exemplo, né? Mas eu vejo que cada vez mais o profissional de saúde ele precisa de educação nessa área, né? Então, acho que o papel da instituição é mostrar, né, para os profissionais as aplicações da tecnologia e como o seu uso pode contribuir para a segurança dos nossos pacientes. Então, hoje, nós temos o uso de predições, né? Então, a gente está trabalhando, por exemplo, num software, eu não trouxe, mas hoje a gente está trabalhando na predição de lesão por pressão na terapia intensiva usando inteligência artificial. Então, o score que a gente está criando, ele se mostra muito mais sensível do que os scores publicados na literatura, né? Então, eu vejo que a gente tem que entender qual é o nosso problema, o que é que a gente quer atacar.
né? Não adianta usar a tecnologia de maneira desenfreada, mas qual é a resposta que você precisa? Essa era uma resposta que a gente precisava. Existe um score melhor para identificar risco de lesão por pressão num paciente grave com o nosso perfil na terapia intensiva? E aí a gente foi buscar essa resposta com o uso da inteligência artificial. Então, hoje são múltiplos usos, eu recomendaria que a gente sempre olhasse qual é o problema que a gente quer responder, e acho que a resposta pode estar no uso de tecnologias duras, que são diversas, né? A gente tem o ultrassom, que nos ajuda a puncionar veias, que nos ajuda na inserção de um pique, e a gente tem o uso também da IA e o uso do machine learning, que também pode contribuir em diversos aspectos, na promoção da segurança dos pacientes. Cláudia, super obrigado. É sempre um prazer, né, te ouvir e aprender tanto com todos esses cenários de inovação. Tivemos aqui muitos comentários e muitas parabenizações, no chat. Acho que a gente já escreveu aqui, mas só para reforçar, isso é uma amostra, né, Cláudia, de tudo que nós desenvolvemos dentro do conteúdo do programa da pós-graduação em gestão. Então, tudo isso que a Cláudia falou sobre inovação, nós teremos a oportunidade de discutir isso nas estruturas da pós-graduação, tanto do EAD quanto da modalidade flexível. E aí, Cláudia, acho que tem uma pergunta bem interessante que foi feita lá no começo pela Brenda, falando assim, ó, sobre todo esse cenário de inteligência artificial, né? Nós vimos, começou ontem a reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que está tratando sobre inteligência artificial, e acho que nós teremos em breve uma pincelada sobre saúde. A Brenda fez a seguinte pergunta: vocês acreditam que daqui a alguns anos os profissionais de saúde nós teremos redução dos empregos em saúde por conta da inteligência artificial? E o André complementa agora a pergunta falando sobre os riscos de cibersegurança. Então, se você puder nos dizer um pouco da sua opinião sobre este cenário, os profissionais de saúde serão substituídos por inteligência artificial? Acho que alguns profissionais, eles vou dar um exemplo, na medicina, por exemplo, os patologistas, os radiologistas, né? Essas são áreas que há uma tendência cada vez maior, né, de nós termos os algoritmos talvez respondendo até melhor do que o humano, né? Porque eles estão aprendendo com os melhores, né? Estão aprendendo com os humanos. Então, essas são áreas em que é provável, né, que com o tempo não haverá seguramente uma substituição total, mas ocuparão sim muitos espaços. Eu enxergo que na área da enfermagem, né, nada vai substituir o nosso cuidado, e até a gente conseguir um robô, né, humanoide, para fazer o cuidado de enfermagem, eu não acho isso impossível, né? Mas eu acho que isso são muitos, mas muitos, muitos anos. Eu não vou ver seguramente, nem vocês que são mais jovens, né? E talvez isso possa até acontecer num cenário muito restrito, né? Porque até a incorporação tecnológica das novidades, ela é extremamente muito cara, né? É muito difícil você incorporar esse tipo de tecnologia. Mas eu não acredito que o profissional de enfermagem será substituído. Eu acredito que o profissional de enfermagem vai encontrar muito apoio no uso de tecnologias para a sua prática. Coisas que surgem, né, ideias que surgem, aplicações que você fala, putz, como é que eu nunca pensei nisso antes? Por que que eu não tive essa ideia, né? E acho que a gente tem que ser realmente mais inovador nesse sentido. E acredito nisso.
haverá contribuições para a nossa prática, mas nós não seremos substituídos jamais, né? Nada substitui o cuidado de enfermagem, né? Acho que vai ser muito difícil desenvolver algum robô que crie empatia, que acho difícil. E quanto à cibersegurança, a minha resposta é: a gente vai, inclusive, atrasar o progresso de muitas iniciativas, mas não tem problema. É preciso trabalhar com... É impossível 100%, é difícil, mas é preciso trabalhar com uma proximidade aí de 100% de segurança. A gente vê os riscos, né? A área da saúde é a área de mais riscos, porque o que a gente tem é a área que mais dados sensíveis tem dos pacientes, né? Então, essa é uma busca hoje de todas as instituições de saúde, né? Da área pública, da área privada, laboratórios, hospitais. Este é o maior medo, um ataque aos seus dados. Então, a gente tem visto, né? Eu, por exemplo, quero fazer muita coisa e os processos atrasam porque tem muitas verificações, tem coisas que a gente quer fazer e não pode fazer e assim por diante. Então, esta é uma preocupação extremamente válida, né? E que nós todos deveríamos ter enquanto profissionais de saúde. Cláudia, eu acho que durante aqui a sua palestra, que foi ótima, né? A gente sempre aprende cada vez mais. Eu acho que valeria a pena apenas até a gente acrescentar que durante a jornada, né, da pós-gestão em saúde, os alunos têm a oportunidade de se instrumentalizar ali, tanto no EAD quanto na modalidade presencial, de consumir, né, este conteúdo tão rico que a gente tem até como uma grande experiência aí dentro do Einstein. Acho que a gente, até o André trouxe um pouquinho falando que a gente até traz, né, do mercado, daquilo que a gente acha importante trazer essa visão de mercado. E aí eu acho que a gente fecha falando um pouquinho, né, de que os alunos que se matriculam, ingressam, né, e passam a fazer parte aí do nosso grupo de alunos, eles têm a oportunidade durante a Einstein Experience de visitar, né, esses grandes centros, né, de tecnologia, que é o CEMUA, né, o CCO, e também, né, de aproveitar ali e fazer alguns cenários que a gente fala muito sobre o nosso na nossa riqueza do ensino, que a gente tem o Centro de Simulação Realística, que traz a oportunidade de vivenciar ali nos cenários também que a gente constrói, falando um pouquinho disso. E eu acho que vale a pena também, Tasha, falar um pouquinho da nossa imersão Sim. internacional para fazer o fechamento e não estender, né, aí, Uhum. então, a nossa apresentação. Então, aproveitando esses minutos finais, como a Kênia disse, todos os alunos terão a oportunidade de conhecer os centros de comando do Einstein apresentados pela Cláudia e um diferencial, além do que o André colocou no começo, sobre profissionais que estão muito associados à prática no dia a dia, que são referências em cada assunto dentro das disciplinas, nós temos a inovação do módulo internacional em Portugal. Ao longo da nossa discussão, vocês perguntaram sobre o módulo, ele é opcional, o aluno pode realizar durante o andamento da sua formação ou ao término do curso, né, em 1, 2 anos subsequentes, e é uma parceria do Einstein com a Nova. A Nova é uma universidade em Lisboa que é uma grande referência em administração e economia. Só para vocês terem uma ideia, o MBA da Nova em finanças é reconhecido como o 7º melhor MBA do mundo. Então, nós preparamos um programa muito legal de imersão, conhecendo a estrutura de um sistema de saúde diferente do sistema de saúde do Brasil e com uma realidade. Alguém colocou aqui um cenário, algumas perguntas sobre o cenário de atenção primária, com uma estrutura de um sistema público de atenção primária que dá muito suporte ao sistema suplementar também. Então, nós preparamos durante esta uma semana de imersão internacional
uma série de visitas de conhecimento sobre inovações adicionais, não só sobre o cenário de Portugal, mas sobre todo o cenário da Europa, que é um sistema de saúde que tem muitos aprendizados. Então, trabalharemos inovação, gestão de alta performance, alguns aspectos de liderança, visitaremos estruturas, né? Então, tem estruturas, visitas a serviços hospitalares, também serviços de atenção primária. Então, fica aqui o nosso convite. Nós gostaríamos de agradecer ao longo da nossa conversa que nós tivemos mais de 120, 130 participantes. Como o André disse no começo, todos os participantes receberão link com a gravação e ao longo do curso nós colocamos aqui e também encaminharemos por e-mail a oportunidade das turmas que estão em aberto, né? Então nós temos as duas turmas, tanto a EAD quanto a flexível, presencial flexível em aberto, com abertas até o começo de fevereiro para as turmas que se iniciarão agora entre fevereiro e março. Então, contamos e aguardamos vocês aí nas nossas próximas turmas. Super obrigada. Obrigada, gente. Uma ótima noite. Obrigada pela participação. Obrigada. Tchau. Obrigada.